Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez para a Noite de Exposições do Divino Online, na página do Facebook do Centro Espírita Divino Mestre. Como todos sabem, esse é o meio que encontramos de darmos continuidade às nossas exposições públicas que aconteciam normalmente no salão principal do nosso centro, aqui no ambiente seguro da internet, durante estes tempos de pandemia. É importante, nesse momento, que nós preservemos ao máximo a saúde e a segurança de todos. Nós estamos recebendo um ótimo público aqui nesta noite, que aos poucos vai chegando. Boa noite, Eugênia, Eliana, boa noite, Gléria, André, Vera, Eliane, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos aqui nesta noite. Temos alguns recados antes de darmos início à exposição desta noite. Nós já passamos alguns deles aqui, mas vale a pena repetirmos. Atendimento fraterno continua sendo feito pelos atendentes fraternos do Centro Espírita Divino Mestre. Se você sentir necessidade de receber um atendimento fraterno, por favor, mande apenas o seu nome, o seu telefone para esse e-mail que está aparecendo na tela. contato@cedivinomestre.org. Não precisa explicar nenhum motivo, apresentar nenhuma justificativa, basta apenas o seu nome e o seu telefone, que um de nossos atendentes fraternos gentilmente lhe retornará o contato. Além deste recado, um outro recado. Campanha do Projeto Bem Me Quero, um projeto do Centro Espírita Divino Mestre, Acolha uma Família. O Projeto Bem Me Quero está arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, além de fraldas e itens de higiene pessoal, para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade por meio do projeto. Como ajudar? É possível ajudar levando a sua doação às segundas, quartas e sextas-feiras, lá no projeto, que fica na Obra Social Célio Lemos, ao lado do estádio Martins Pereira, no período sempre da manhã, entre as 9 horas e o meio-dia. Lá chegando, você pode procurar pela Iris, a atual coordenadora do projeto, e se precisar de alguma informação adicional, por favor, entre em contato com ela pelo número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Dados os primeiros recados, vamos então nos tranquilizando neste momento, serenando nossos pensamentos. Eu gostaria de convidar a todos para que possamos nos unir neste momento, em prece, em oração, em vibrações, por todo o nosso planeta, pela paz, pela tranquilidade de todo o nosso planeta, aproveitando que neste momento estamos todos irmanados em pensamento, buscando, no estudo desta noite, absorvermos conhecimentos que serão muito importantes para a renovação de nossas práticas diárias, porque é no esforço do cotidiano que precisamos demonstrar tudo aquilo que aprendemos. E levamos o nosso pensamento até Deus, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade maravilhosa que temos a cada nova reencarnação de buscarmos fazer melhor do que já fizemos, porque esse é o sentido do progresso. Pedimos que a espiritualidade amiga do nosso Centro Espírita Divino Mestre possa intuir e orientar e inspirar o nosso companheiro Carlos, que fará a exposição desta noite, para que a sua mensagem, para que a mensagem à luz do Espiritismo possa chegar e tocar a todos os corações daqueles que estiverem ouvindo. Acompanhe-nos hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Bom, vamos dar início então à exposição da noite de hoje, colocando o Carlos na telinha. Olá, Carlos, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, e você? Como está? Tudo ótimo, graças a Deus. O palco do Facebook, da página do Facebook do Centro Espírita do Divino Mestre, é todo seu esta noite.
e você vai falar de um tema muito interessante. Espero que as pessoas gostem. Resiliência nos tempos atuais. A Isso palavra é mesmo. sua, meu amigo. Ok, Boa muito obrigado. exposição. Tá. Bom, boa noite a todos los que nos acompañan aquí a través de este medio electrónico para compartirnos un tema que es de suma importancia, especialmente en este momento. Se está escutando na mídia con cada vez más frecuente a palabra o termo resiliencia. Y he utilizado en diversos contextos. Y vamos a ver qué significa eso. Então, o tema que vamos a conversar esta noite é sobre a importância que tem a resiliência nos dias atuais. E vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina sobre este assunto e também, especialmente, algumas pesquisas da área psicológica que mostram alguns mecanismos e alguns meios para sermos cada vez mais resilientes. O termo resiliência vem originalmente da física. Quando estudamos lá a física, se falava da resiliência, que é uma propriedade que tem os corpos para voltar a su estado original después de ter sido deformado por una fuerza externa. Por ejemplo, en este caso, la mola. Podemos comprimir y después, si a gente solta, voltan a su forma original. O podemos esticar, en este caso, y una vez que dejamos de ejercer la fuerza, volta a su forma original. E esse conceito foi, como é um conceito bem interessante, que descreve muitas situações, não só da física, passou a ser utilizada em outras áreas do conhecimento. E se fala bastante atualmente sobre a resiliência biológica, a resiliência dos ecossistemas frente às mudanças consequência das atividades humanas. Por exemplo, se fala da resiliência dos corais, por causa do aquecimento do planeta, o aquecimento da água do mar, tem levado à extinção já mais ou menos 25% dos corais do mundo. Não tiveram a resiliência suficiente para absorver essa mudança. Foi além do que eles podiam ter para voltar às suas condições originais. Se fala também muito da resiliência psicológica e da resiliência emocional. Nesta noite vamos enfocar muito no nosso estudo nessas duas áreas. Também se fala da resiliência da comunidade. Por exemplo, estamos vendo isso em diversos lugares com as comunidades indígenas. Outros grupos entrando a essas comunidades e eles têm sua cultura, têm suas condições e são resilientes frente às invasões, a outras formas de abordagem da vida, da existência, do comportamento. Então, também estão falando bastante sobre a resiliência das comunidades e da resiliência espiritual, que vai ser a consequência do que vamos falar nesta noite. Então, o que é resiliência do ponto de vista psicológico? Existem muitas definições, e eu escolhi uma que acredito cobre bem o conceito do que vamos discutir nesta noite. Resiliência é a capacidade dinâmica do indivíduo, ou seja, de nós, de cada um de nós, lidar com problemas. E esse aqui é importante, é dinâmico, não é estático, é algo que está evoluindo, está em constante mudança. A resiliência vai aumentando, o nosso nível de resiliência vai aumentando na medida que vamos progredindo. Isso nos permite lidar com diversos problemas que enfrentamos na vida. A resiliência nos permite nos adaptar às mudanças que acontecem todos os dias da nossa existência e ao longo da nossa trajetória evolutiva. Nos permite superar obstáculos, as dificuldades nos enfrentamos
y conseguimos superar los diversos obstáculos. Y también a resiliência nos permite resistir a pressão de situações adversas. Si vemos, resiliencia está asociada con lidar, adaptarse, superar, resistir. Son verbos, significa ações. A resiliência, por eso, es algo dinámico, es algo de actividad, de acción que nos colocamos en movimiento. ¿Para qué? Para lidar con problemas, con mudanzas, con obstáculos y con situaciones adversas que acontecen todos los días en nuestra existencia, de mayor o menor grado de dificultad, más que todos, básicamente todos los que estamos encarnados en este momento en el planeta Tierra, tenemos que enfrentar. Y cuando hablamos de problemas, de mudanzas, de obstáculos, de situaciones adversas en la vida, es como una descripción del planeta, da sociedade na qual nós estamos vivendo. E isso está descrevendo bem as condições do nosso planeta atual que estamos passando, segundo o ensinamento dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Estamos nessa fase de transição e por isso vemos todos esos problemas, vemos todas esas mudanzas que están aconteciendo a nivel social, a nivel ambiental, a nivel individual, a nivel del pensamiento, las corrientes de pensamiento, de los movimientos sociales. Todo eso es mudanza. Y eso va creando obstáculos para algunos y para otros son enxergados de forma diferente. Entonces, la resiliencia nos permite estar en este momento do ciclo evolutivo do planeta Terra, nessa fase de transição para o mundo de regeneração, que com as nossas ações nós estamos construindo esse mundo de regeneração, e que possamos ter sucesso nesse processo, nesta encarnação, para atingir o que nós traçamos antes de reencarnarmos. Então, quais são as características do mundo de expiações e provas que precisam que a gente aumente o seu nível de resiliência? O mal predomina, mas predomina porque, como nos ensinam nos livros espíritos, os bons são tímidos e permite que um pequeno grupo que não tem umas boas intenções predomine na sociedade. A superioridade da inteligência da maioria dos espíritos que estamos encarnados. Hemos desenvolvido más nuestra área de intelectualidad y no tanto a nuestra área do sentimento, do amor. Eso indica que ya no somos un mundo primitivo, no somos de un mundo primitivo, estamos en una escala de mundo especial de pruebas y caminando a mundo de regeneración. Las cualidades innatas que tienen muchos los que están encarnados. Porém, existen numerosos vicios dentro da sociedade, producto ainda das nossas imperfeições. E, como encarnados, temos que lutar contra a perversidade daquele grupo que ainda predomina o mal e contra a inclemência da natureza. Muito produto do ciclo de evolução normal do planeta, y recientemente, en los últimos 150 años, más consecuencia de nuestras actividades dentro de la sociedad. Mas todo eso permite que nos podamos ir desenvolvendo a nuestra inteligencia e ir desenvolvendo también a parte de nuestro sentimiento. Y eso nos va a permitir crecer espiritualmente. Entonces, esas condiciones que aparentemente son difíciles, son adversas, son obstáculos, es un mecanismo que utiliza la sabiduría divina para permitir un nuestro aprendizado, un nuestro crecimiento a través de esas experiencias. Entonces, esas adversidades que vimos, que aparecen en un mundo de expiaciones y pruebas, son
o que também se denominan estresores, agentes que causam estresse na vida das pessoas. E tem vários, e cada vez vemos mais frequente, ou têm sido mais visíveis durante esta época da pandemia. Por exemplo, a pobreza é uma situação complicada para 25% dos seres encarnados no planeta Terra. Tem que estar pensando constantemente como vou fazer para me alimentar amanhã e cria um fator bastante estressante. A fome. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo estão com fome. E com a pandemia, se estima que esse número pode dobrar, aumentando fator estressante para muitos seres humanos. A perda de seres queridos. Tem muitas pessoas que têm perdido seus seres queridos durante esta época da pandemia. Porém, todos os anos desencarnam 180 milhões de pessoas. Então, são 180 milhões de seres que deixam as suas famílias e que os que ficam sentem essa perda. A maledicência, que muitas vezes enfrentamos, pessoas que não gostam da gente falam mal de nós, nos ofendem direta ou indiretamente. Alguns tentam e conseguem algum tipo de vingança. Sofremos ou sofrem ingratidão dos seus familiares, de seus filhos, de seus amigos. O desemprego, outro fator adverso e que está aumentando, e estamos vendo isso aqui em nosso querido Brasil e no mundo, aumento do número de pessoas sem emprego. Desastres naturais que estão acontecendo com mais frequência. A pandemia, estamos, pues, todos já conhecemos. A mudança do clima, que cada vez estamos sentindo mais os efeitos dela e que vai gerando uma série de condições adversas para o nosso sustento e para o nosso relacionamento, e em muitos lugares causa problemas de tipo social. A perda da biodiversidade, estamos estressando os ecossistemas, que isso vai reverter em uma condição adversa para o sustento e a sobrevivência nossa aqui no planeta Terra. O racismo, estamos vendo as manifestações nos Estados Unidos e em diversos países do mundo. Aqui mesmo no Brasil está se falando um pouco mais de este tema que sempre fica assim por baixo. Para quem sofre do racismo, é uma condição bastante estressante, bastante adversa, é um obstáculo muitas vezes para estudar ou para trabalhar, para conseguir um melhor emprego. As doenças, diversos tipos de doenças que tem os seres humanos. As nossas tendências que trazemos de vidas, de existências anteriores, também muitas vezes são causam para nós mesmos obstáculos para um bom desenvolvimento e um bom relacionamento com os outros seres humanos. Os pensamentos, a nossa visão do mundo pode ser algo que nos ajude ou pode ser um obstáculo, um fator estressante. A forma de pensar sobre o que está acontecendo, sobre as nossas relações com os outros seres humanos. O bullying, por exemplo, outro fator adverso. E assim, por exemplo, são muitas as condições. E se pensamos, nossa, mas está bastante complicado. Tudo isso acontecendo aqui neste planeta. E por que acontece isso? Quais são as causas? E qual é a finalidade de que isso aconteça? E será que nós temos as condições de enfrentar essas situações? Se quando decidimos encarnar sabíamos que íamos a enfrentar isso, será que temos as condições adequadas para enfrentar as habilidades, os talentos, os conhecimentos? Então, por isso, a psicologia vem estudando este tema, que frente a tantas adversidades, frente a tantos estresores, tantos agentes que geran estrés, si nós não tivéssemos algum sistema que permitisse neutralizar isso, seria como uma avalanche que realmente nós não conseguiríamos enfrentar, viver cada dia da nossa existência. E neste modelo
da resiliencia, de cuál é o mecanismo de resiliência a nível psicológico, que foi desenvolvido pelo professor Grant Richardson, professor da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostra que essas adversidades, esos agentes que geran estrés, encontran un contrapunto en factores protectivos individuais de cada um de nós e ambientais, tanto do meio ambiente físico como do meio ambiente social. Esses fatores protetivos é o que servem como um colchão que nos permite enfrentar essas adversidades, esses estressores e sair bem, ou pelo menos atenuar o impacto que eles podem ter. Se nossos fatores protetivos individuais e ambientais têm o mesmo nível dos estressores, nós nos reintegramos em nossa zona de conforto. Então, sim, apareceu um obstáculo, apareceu uma adversidade, mas já sabemos mais ou menos como lidar com ela, seguimos em nossa zona de conforto. Uma pequena variação, mas continuamos na nossa zona de conforto. Porém, às vezes existem algumas adversidades, alguns estressores que causam uma ruptura em nossa forma de viver, em nossa forma de pensar, que mexem com a gente, nos tiram da nossa zona de conforto. E aí, a nossa reação é, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso voltar, me reintegrar nessa zona de conforto. Aí, quando vamos ter várias possibilidades de reintegração. Tem pessoas que conseguem voltar à zona de conforto, conseguem tirar algumas habilidades, algo que tinha lá escondido que a pessoa falou, ui, eu não sabia que eu tinha isso, e consegue sobrelevar essa adversidade. Outros, porém, por diversas situações, não conseguem, e daí para frente vivem uma vida disfuncional. Outros não conseguem se adaptar nessas condições de adversidade. Tem todas as condições, desde o ponto de vista espiritual, mas por diversas razões não conseguem se adaptar. E tem aqueles que usam a resiliência, cultivan a resiliência, desenvolvem esses fatores de resiliência e se reintegran e voltam em melhores condições do que estavam inicialmente. Então, do ponto de vista da espiritualidade, do nosso crescimento espiritual, este deveria ser o nosso caminho. Porque estos pontos de ruptura, essas situações de ruptura, são importantes para o nosso crescimento. Nos tiram da nossa zona de conforto, nos obrigam para pensar diferente, para agir diferente, para fazer as coisas de uma forma diferente. E vão permitindo que, com o nosso aprendizado e a nossa prática, sair dessa zona de conforto e voltar em uma melhor condição para continuar a nossa existência. Então, quais são esses fatores protetivos que nós temos e que podemos melhorar, que podemos incrementar? Aqui trazemos um estudo muito interessante de dois professores. O professor Steven Southwick, ele é professor da Escola de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e o professor Dennis Shane, que ele é professor da Escola de Medicina em Monte Sinaí, na cidade de Nova York. Eles estudaram pessoas que tiveram traumas sérios, por exemplo, veteranos da guerra do Vietnã, e também trabalharam com o pessoal das Forças Especiais dos Estados Unidos, que são treinados para sofrer ou passar situações extremas de estresse, e também com muitos indivíduos que apresentavam uma grande resiliência frente a condições muito adversas. E nesta obra mostra
¿Cuáles son esos factores protectivos? Primero de ellos, optimismo. Un factor que da una resiliencia frente a las adversidades, porque muestra una forma diferente de encarar esa adversidad y se ve como una oportunidad. Y vamos a ver un poco más en detalle eso. Los ejemplos de personas resilientes a lo largo de la historia o contemporáneos. Y vamos a ver también algunos ejemplos. La flexibilidad cognitiva. Esa capacidad de entender que existen otras formas de ver o mismo asunto. Y no quiere decir que es un oso rival, un oso enemigo. Es otra forma, es una abordaje diferente que son muchas veces complementarias. Tener esa flexibilidad cognitiva. Asuntos, temas que aprendemos. O pensamento va evoluindo, no podemos ficar lá fixado o conhecimento na pedra, porque todo va evoluindo. Então, un factor protectivo es esa flexibilidad cognitiva para entender por qué está aconteciendo eso y ver cómo podemos salir de esa situación adversa. La flexibilidad emocional es a capacidad de aceptar, por ejemplo, a rejeição, que alguém fale não para a gente ou que alguém nos trate mal do ponto de vista emocional. Ter essa flexibilidade para entender, talvez a pessoa está em condições difíceis nesse momento e por isso está agindo dessa forma. Outro fator importantíssimo que eles encontraram é o suporte social. O suporte social principal, a família. E o segundo suporte social é a comunidade onde a gente está vivendo. Famílias mais coesas, mais sólidas, de que tenham maior afetividade, as crianças, os adolescentes e os mesmos adultos conseguem enfrentar melhor as adversidades. Comunidades que têm o suporte social, e por isso agora se está discutindo tanto esse assunto da renda mínima, do Sistema Único de Saúde. Isso faz parte do suporte social, é um fator protetivo para enfrentar as adversidades. Então, tanto a comunidade como individual são fatores importantes para o tema da resiliência. Outro fator protetivo importantíssimo é a prática da religião e a espiritualidade. E é independente de qual religião. E isso é importante também. E a doutrina espírita, isso nos ensina a tolerância com as outras correntes do pensamento filosófico, religioso, porque são caminhos diferentes que vão todos na mesma direção. O importante é a prática desses princípios. E eles encontraram que quanto melhor, más aplican los principios de cada una de sus religiones en su vida individual. Eso es un factor importantísimo de protección frente para poder enfrentar las adversidades. El preparo físico es otro factor protectivo y hemos visto eso en el caso de la pandemia. El sistema inmunológico es súper importante y eso depende de varios factores: alimentación, o sono, o exercicio físico. Es un factor protectivo frente a varias adversidades. Y otro factor importantísimo es que a pessoa tenha un sentido da vida y saber cuál es o propósito, porque eso siempre va a manter o foco nesse propósito de por qué está haciendo eso y da motivos para seguir, para superar esas adversidades. Y va aumentando a su resiliencia. Y a importancia de conocer y estudiar y practicar técnicas que existen sobre resolución de problemas. Porque todo eso, muchos de esos son problemas que nos tenemos que aprender a lidiar con ellos y existe mucha información de cómo podemos resolverlos.
Então, vamos focar nesses três primeiros que vimos aqui. Otimismo, sempre a flexibilidade cognitiva, para ir um pouco mais profundo. Otimismo, por exemplo. Tema tão importante que o espírito de Joana de Ángeles escreveu uma obra a través da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que chama Otimismo. Ela reuniu 60 temas da doutrina espírita que convergem, que são ou explicam, mostram a visão otimista da doutrina espírita. Entre eles, nos permite entender que o mal e as adversidades são questões transitórias e que nós, a través de essas situações, nós conseguimos crescer espiritualmente. E todas essas 60 temas que ela tratou, o que fazem é que nos permitem enxergar a vida de uma forma mais otimista e mais positiva. Não é que significa que vamos desprezar ou desconsiderar os problemas, mas vamos enxergar eles de uma forma muito diferente que nos vai permitir superá-los de uma forma melhor e vamos ultrapassar todas essas adversidades. Uma obra, recomendo para todos ler, é muito encorajadora. E isso para os espíritas, mas e o resto da sociedade. A espiritualidade também está enviando essas informações por outros caminhos. E aqui está o trabalho do professor da Universidade de Pensilvânia, o Dr. Martin Seligman, o pai da psicologia positiva. E nesta obra, que chama Aprenda a ser otimista, mostra isso, que otimismo pode ser aprendido. E existem formas de aprender. E ele faz ênfase muito em que nós temos que ensinar a nossas crianças a serem otimistas. Que uma responsabilidade de nós, como pais ou como professores, mostrar esse aspecto otimista da existência. E isso é cada vez mais importante frente a tanta negatividade que é apresentada nos meios de comunicação, que mostram um viés negativo, caótico da existência e não mostram, não apresentam tanta coisa boa que está acontecendo no mundo, tantas pessoas boas, tantas organizações que estão fazendo o bem, trabalhando pelo bem da sociedade, pelo bem do meio ambiente. Então, o conhecimento está vindo por vários caminhos e um dos fatores protetivos é o otimismo. Cultivar, aprender a ser mais otimista. Outro fator protetivo que vemos é os exemplos de pessoas que são resilientes. A vida de Gandhi, eu admiro muito Gandhi, é um exemplo de uma pessoa que frente a muitas adversidades, como foi tratado em África do Sul, como foi tratado pelos ingleses lá na Índia, continuou perseverante na sua missão de vida, porque tinha claro qual era o propósito. Isso é um exemplo que nos motiva a sermos cada dia mais resilientes e para atingirmos os nossos objetivos. Tem o Dr. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austriaco. Ele era judeu e foi levado aos campos de concentração. Viveu 3 anos em 4 campos de concentração diferentes. E aí, nessa obra de Busca do Sentido, mostra que, independente da situação que você tiver, cada situação da vida tem um sentido. Acontece por algo. E nós temos que encontrar qual é esse sentido para poder continuar. E isso nos vai permitir superar qualquer condição. E vocês se imaginam ele no campo de concentração, 3 anos, quase à beira da morte, e conseguiu sobreviver. Nelson Mandela, outro exemplo de resiliência. 27 anos na cadeia e não sentia raiva dos seus
captores. Lo contrario, cuando salió, houve a parte democrática y no país. Temos outros exemplos. Aqui, esta menina, Malala, ela foi a ganhadora mais jovem do Prêmio Nobel da Paz. Ela é de Paquistão e luta pela educação das meninas lá no Paquistão. Quase foi morta por um grupo extremista e a luta dela para ter educação para todas as meninas do mundo foi crescendo e ela é uma líder nesse. É um exemplo de resiliência que frente à adversidade, num ambiente como lá dos talibãs, conseguiu levar essa mensagem. E aqui temos a Greta Thunberg, ativista ambiental, 17 anos, e foi que iniciou com sua greve frente ao parlamento lá na Suécia, um movimento mundial, se chama Sextas-feiras por um futuro, que cresceu num movimento global. E frente à maledicência de muitos políticos, da forma que ela é tratada em muitos lugares, ela continua com seu trabalho e, bom, vocês sabem, ela tem sofre de um leve autismo. Embora isso, continua com esse trabalho resiliente para um futuro melhor para todos aqui no planeta Terra. Então, saber, conhecer sobre a vida dessas pessoas é importante porque são exemplos de resiliência que nos podem motivar a trabalhar mais e melhor em algum aspecto. E nós temos um exemplo que é o Jesus. Nessa obra da Joana de Ângeles também nos mostra muitos dos ensinamentos que mostram a resiliência de Jesus frente às adversidades do meio no qual ele viveu quando esteve aqui encarnado no planeta Terra. Então, temos bastantes exemplos de seres resilientes e nós deveríamos seguir alguns desses exemplos. E na questão da flexibilidade cognitiva, Allan Kardec, na Gênesis, nos fala que a doutrina espírita, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Os princípios básicos da doutrina estão estabelecidos, mas muitas coisas na época de Kardec não se conheciam. As ciências estavam começando a se desenvolver. Há muitas coisas agora que conhecemos que na época não se conheciam. Então, temos que ir andando junto com a ciência. E por isso ele menciona, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas le demostrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, nós temos que ter isso claro. Os princípios fundamentais se mantêm, mas outras coisas que vão chegando do conhecimento novo da ciência, que é provado, são coisas que devemos colocar para o nosso conhecimento, para um melhor entendimento dos conceitos da doutrina espírita e para colocar o conhecimento espírita em termos do século XXI para poder conversar melhor com as pessoas com as quais nós estamos convivendo. Temos que ter essa flexibilidade cognitiva para conversarmos com nós outros, para poder explicar os conceitos da doutrina. Então, será que o nível de resiliência muda? Depende da área da vida. Às vezes somos muito resilientes no serviço, no trabalho, mas em casa temos pouca resiliência. Então, dependendo da área da nossa vida, o nível da resiliência muda. Com a idade, vamos sendo mais ou menos resilientes, dependendo das circunstâncias da vida.
A veces aparecen cosas que nos pensamos, no voy a ser capaz de enfrentar eso. Y comienzan a aparecer algunos rasgos de la personalidad que nos permiten enfrentar y superar eso y sernos mejores no final. Y un nivel de resiliencia muda de individuo a individuo, porque cada uno tenemos un nivel evolutivo diferente. Entonces, un nivel de resiliencia muda. No todos podemos responder de la misma forma frente a situaciones adversas. Y depende también, a pesquisa muestra que depende también de la cultura. Hay culturas que son más resilientes que otras, tienen filosofías que enseñan más a las personas a ser resilientes que otras. Y ahí, pensando en eso, pensé, bueno, y dentro de los espíritas, ¿cómo será un nivel de resiliencia? Ahí enviamos para varias personas esta pesquisa para hacer una autoavaliación sobre su resiliencia. Y esta, eu tirei desta obra do Dr. Donald Robertson, chama a obra Resiliência. E é uma pesquisa para fazer uma autoavaliação sobre a resiliência. Enviamos essa pesquisa para 170 pessoas em 6 países diferentes: Estados Unidos, Colômbia, Equador, Peru, Argentina e aqui no Brasil. E aqui em São José dos Campos, nós enviamos para 7 centros espíritas, pessoas de 7 centros espíritas diferentes. Tivemos 90 respostas, 53% responderam a esta pesquisa. E vamos ver las respostas. En promedio, de los 90 que responderam, para essa primeira afirmação de tenho apoio abundante de outras pessoas na vida, um nível 8. Você já mostra que o suporte social da grande maioria consideran que tem bastante, e vemos que esse é um fator protetivo. E foi interessante que 31 pessoas das 90 responderam 10 nesse item. Ou seja, sentem que o apoio é total das pessoas que estão a seu redor. E esse é um fator importantíssimo para a resiliência. No segundo item, sou capaz de me aceitar como realmente sou. Foi mais ou menos 7, 9. O terceiro, confio em minha capacidade de lidar com a adversidade. Este foi o item que teve a maior pontuação, 8,4. Ou seja, os que responderam confiam bastante em sua capacidade de lidar com a adversidade. E provavelmente os ensinamentos da doutrina espírita sejam uma das causas de por que tem essa confiança em que realmente podem lidar com a adversidade. No quarto, sou bom em me comunicar e interagir com os outros em momentos de estresse. Este foi o item que teve a menor pontuação. E 23 pessoas das 90 que responderam pontuaram menos de 6 nessa escala de 1 a 10. Foi a que teve a maior número de pessoas com baixa pontuação. Ou seja, mostra que a interação com os outros tem um pouco de dificuldade em momentos de estresse. Aquela flexibilidade cognitiva, flexibilidade emocional, talvez seja um aspecto que alguns de nós temos que melhorar para poder nos comunicar melhor nesses momentos de estresse, de dificuldades. E quinto item, sou bom em encarar problemas desafiadores na vida e resolverlos de forma sistemática. Também 7, 8. E último, lido bem com minhas emoções face à adversidade. O que podemos concluir? Temos todos um nível relativamente alto de resiliência, baseado nesta pesquisa. Ainda não é o perfeito, mas mostra que temos ainda chão para caminhar, para melhorar. Temos oportunidade de crescer, de fortalecer a nossa resiliência. Então, é uma grande oportunidade para todos nós
estudar e praticar para aumentar o nosso nível de resiliência. Então, como desenvolver a resiliência? Precisamos tempo. A resiliência só vai aumentando a medida que dedicamos mais tempo e também que passamos mais tempo na existência e mais existências. Então, não muda de um dia para outro. Requer força de vontade. Temos que fortalecer a nossa força de vontade para querer estudar, para querer aprender, para querer desenvolver, para querer ser más optimistas, para tener más flexibilidad cognitiva, aprender más. Y precisamos ayuda do próximo. No estamos hablando de ayuda a o próximo. Precisamos ayuda do próximo para desenvolver a nossa resiliência. Ayuda dos nossos pais, ayuda de nossos amigos, ayuda de nossos professores, ayuda de líderes da sociedade para desenvolver, criar os ambientes adequados para desenvolver esos fatores protetores que aumentam a nossa resiliência. É a lei de sociedade que Allan Kardec colocou no livro dos Espíritos. Então, precisamos, nós somos seres sociais, precisamos dos outros para desenvolver a nossa resiliência. Então, como podemos aumentar a resiliência? A través do aprendizado, a través do conhecimento, a través do estudo de todo esto que estamos vendo nesta noite e, o mais importante, a través da prática. E aumentar a resiliência é uma escolha de cada um de nós. É o exercício do livre-arbítrio. Depende de nós querer aprender sobre este tema. Depende de nós ver a importância que tem para o nosso crescimento espiritual. Depende de cada um de nós colocar em prática esses conhecimentos, que não fiquem só aqui, na teoria, sino que possamos colocar em prática. É uma escolha. Depende de cada um de nós aumentarmos a nossa resiliência. É o exercício do livre-arbítrio. E aí a doutrina espírita nos brinda todos os fundamentos teóricos para entendermos e mostrar o caminho do aumento da resiliência. Livro terceiro do Livro dos Espíritos nos fala das leis morais, as leis que regem o nosso relacionamento com os outros seres humanos, com as outras espécies, com Deus, com os seres desencarnados. Se a gente estudar, aprofundar esses conhecimentos e como essas leis interagem entre si, vai ser mais fácil a gente entender por que estamos em diversas situações e o que deveríamos fazer melhor. E também, com o estudo da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito, podemos entender melhor o que estamos fazendo nesta existência e entender a situação adversa, que talvez seja o efeito de algo que nós já fizemos anteriormente, e ver o que vamos fazer daqui para frente diferente. Porque no livro 4 do Livro dos Espíritos, eles nos falam das penas e gozos terrenos e futuros. Quais são as consequências que nós vamos ter das nossas decisões, do exercício do nosso livre-arbítrio? Então, esses conhecimentos são importantes porque nos vão dando o conhecimento e a flexibilidade cognitiva para entender por que estamos aqui, por que está acontecendo isso e o que podemos fazer diferente. Isso nos Livros dos Espíritos, que vem complementado também nos Livros dos Espíritos sobre o conhecimento de si mesmo, para saber os nossos talentos, as nossas habilidades e as nossas imperfeições e ver o que temos que melhorar. E isso complementado com o ensinamento da espiritualidade superior no Evangelho segundo o Espiritismo, que, por exemplo, nos fala das causas das aflições de existências anteriores e causas das aflições da vida presente. Muitos dos nossos problemas são causados ou foram causados por decisões que tomamos nesta existência. E às vezes atribuímos todo, não, isso foi da existência anterior. Muitas, os espíritos nos falam, são desta mesma existência. Nos fala qual é a missão do homem encarnado. Que é o que temos que fazer? E por quê?
Nos fala de um método terapêutico primordial, o perdão. Se queremos estar melhor, temos que perdoar as ofensas para estabelecer um melhor relacionamento, primeiro consigo mesmo e depois com as outras pessoas. Nos fala do emprego da fortuna. E a fortuna não quer dizer a fortuna de Bill Gates, é a fortuna que cada um de nós como usar da melhor forma possível. Nos fala do trabalho do homem no mundo. Nós, aqui encarnados, qual é a nossa função? O que temos que fazer? Como conviver dentro das costumes e o que fazer? Nos fala também de cuidar do corpo e do espírito. Lembra? Um dos fatores protetores é o preparo físico, é o cuidar do corpo. O poder da fé, a convicção do que estamos fazendo, de por que fazer. Isso faz parte de aquela prática dos princípios religiosos e a espiritualidade, o poder que tem a fé. Buscai e achareis. Se nós queremos realmente crescer espiritualmente, que é o objetivo para o qual nós encarnamos, temos que procurar o conhecimento, procurar as pessoas, procurar as instituições para adquirir esse conhecimento e também colocar na prática. E os centros espíritas têm essa função primordial de fornecer o conhecimento claro, conciso, estruturado sobre qual é a nossa função aqui no planeta Terra, o que viemos fazer, explicar essas leis morais, para que as pessoas possam ter essa clareza do conhecimento e possam tomar melhores decisões. E as instituições espíritas de ajuda ao próximo, como foi mencionado aí no começo, Projeto BMQ, esse de acolhe na família, na obra social Celebremos com as crianças, são oportunidades que todos nós temos de fazer um trabalho voluntário, de ajudar ao nosso próximo, para que essas adversidades que eles estão vivenciando neste momento sejam atenuadas e possam ter momentos mais tranquilos para pensar em outras coisas que não sejam as necessidades básicas. E assim, tanto o livro Espíritos como o Evangelho com o Espiritismo nos brindan todo esse conhecimento que nos vai permitir entender e depois a gente colocar em prática. E com todo isso, nós vamos fortalecer, vamos crescer o nosso nível de resiliência para enfrentar os obstáculos, para lidar com os problemas, para adaptarnos às mudanças e para ter a força suficiente para enfrentar as adversidades. Então, muitas vezes se pensa que ser resiliente é que não sofre, e ser resiliente não significa que vamos a evitar as emoções, que vamos a evitar enfrentar as situações. Ser resiliente não significa que nunca vamos ficar frustrados ou vamos ficar tristes frente às adversidades, aos momentos que estamos vivenciando. Ser resiliente não significa que vamos evitar, que vamos a evadir os problemas que se nos apresentam. Ser resiliente é todo o contrário, é enfrentar os problemas, lidar com eles, lidar com as questões emocionais relacionadas com as frustrações, com a ingratidão, é saber lidar com as emoções negativas que podem aparecer, porque ainda não somos perfeitos. E aí, cada vez que o nosso nível de resiliência vai aumentando, isso vai melhorando. Então, precisamos estudar, precisamos entender cada dia mais para aumentar nosso nível de resiliência. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta. O que eu vou fazer para aumentar a minha resiliência? E neste momento que estamos passando pela vida, aqui no momento atual no planeta Terra,
é fundamental aumentar o nosso nível de resiliência, porque a situação social, econômica, ambiental pode ficar mais difícil, dependendo das decisões que vão ser ou que estão sendo tomadas. Então, temos que nos preparar cada vez mais para sermos mais resilientes e poder contribuir com outras pessoas a que sejam também mais resilientes. Então, para concluir, me gostaria de enfatizar alguns pontos. Primeiro, a importância de cuidar do corpo, que são fatores protetores. Participarmos mais ativamente nas questões sociais, ajudar mais ao nosso próximo, melhorar as instituições das quais nós formamos parte, porque vemos que o suporte social é fundamental para ajudar as pessoas a aumentar seu nível de resiliência. Temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, que como vimos, só nesses 2 livros temos material suficiente para estudar por muito tempo, para poder fundamentar bem esses conceitos em nosso pensamento e que possamos colocar na prática. A importância do conhecimento de si mesmo. Saber o bom e o não tão bom que temos para poder superar essas imperfeições. E mensagem super importante da doutrina espírita, essa visão otimista sobre a existência. Essa oportunidade que temos de aprender mais, de crescer mais, e que todas essas situações aparentemente difíceis, essas situações adversas, esos problemas, tudo isso são oportunidades que a sabedoria divina nos está colocando para que possamos aprender e crescer. Então, é importante o conhecimento, mas temos que colocar em ações do nosso dia a dia, porque isso é o que vai fazer a diferença, isso é o que vai aumentar a nossa resiliência para enfrentar este momento do século XXI e os próximos anos que vêm aí pela frente, se ainda estivermos encarnados. Bom, era isso que tínhamos para hoje, para compartilhar. Carlos, Oi, muito tudo bom? obrigado pela sua exposição. Muitas pessoas aqui assistindo, acompanhando, fazendo comentários. Muito bacana ver a interação aí com o pessoal do Facebook na página do Divino Mestre, né? Um tema que é tema muito atual, tema do momento. Você trouxe várias reflexões muito importantes, né? Vários fatores protetivos, para fortalecer a nossa resiliência com uma qualidade dinâmica, né? Uma delas, religião, seja ela qual for, você destacou bem, a espiritualidade, que são necessárias, mas não suficientes, né? Exato. Em ações práticas, como você finalizou, a resiliência ela não é fortalecida como pode ser, em toda a sua magnitude. E as ações voluntárias, como a gente sempre destaca, são um caminho muito oportuno para as pessoas que querem desenvolver cada vez mais a sua própria resiliência, porque a resiliência não é uma qualidade que você desenvolve individualmente, né? Ela é para você desenvolver no seio da sociedade, na comunidade que você vive. Muito obrigado pela sua exposição da noite de hoje. Eu vou convidar todos, então, para a gente fazer uma prece de encerramento e depois dos recados finais. Tá bom. Vamos, então, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do conhecimento, de expandirmos o nosso conhecimento à luz da doutrina espírita, e que esse conhecimento possa ser o ferramental útil que vamos utilizar a cada dia, a cada novo dia, para nos melhorarmos, para renovarmos nossas atitudes,
para realmente nos esforçarmos para fazermos melhor. Pedimos a proteção para que nós possamos manter o pensamento positivo durante esta fase pela qual passa o planeta, que nós possamos confiar em Deus, na sua justiça e na sua misericórdia divina. E fortalecemos em nós o bom ânimo e a coragem para enfrentar todos esses desafios, porque eles serão os degraus que nos levarão ao caminho do progresso e da evolução. Esteja sempre conosco, Pai, e que assim seja, graças a Deus. Quer dizer, Legal, Carlos. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração no Divino Online. não, obrigado pela oportunidade. Uhum. Nós que agradecemos. Agradeço a todo mundo que esteja na nossa página comentando aqui, de Alberto, Beto Cato, Bianca Nunes, Luzia Maciel, Adriano Mioto, Marilda, muita gente boa comentando aí. Foi muito bacana essa interação com o pessoal. Ah, que bom. Encerrando, então, eu vou projetar aqui a nossa última apresentação. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Voltaremos no próximo sábado agora. Nossas palestras são 4 vezes por semana. No sábado, 27/6, a palestra será às 20 horas também, com o tema Não Violência e Espiritismo, com o Luiz Eduardo Ribeiro. Tenham todos, então, uma boa noite e muito obrigado. Até lá. Tchau. Uhum.